Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da série Mães Espirituais. Nós estamos numa campanha chamada Construtora, baseada no livro da Lisa Bevere. Esse livro, Mães Espirituais. Se você ainda não está conosco nessa campanha, quero te convidar a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Ali nós estamos compartilhando palavras devocionais, estamos compartilhando testemunhos. Eu sei que essa série de podcast vai abençoar muito a sua vida, porque, afinal de contas, uma mãe espiritual é aquele GPS que nos faz chegar ao destino que nós já sabemos qual é. Sabe, muitas vezes a gente tem o desejo de chegar a um lugar que nós conhecemos, mas não sabemos o caminho e a gente precisa do GPS. Eu vejo que a mãe espiritual é esse GPS que vai nos conduzir a uma estrada segura, mulheres que já estão adiantadas no processo, que pode nos ajudar a chegar justamente ao lugar que o Senhor tem preparado para nós. Então, eu gostaria que você desfrutasse muito desse primeiro episódio, e eu estou com uma convidada muitíssimo especial, alguém que me inspira, que abençoa a minha vida, que é minha amiga, minha discipuladora, e eu sei que ela vai acrescentar muito também na sua jornada, e esse podcast você deve compartilhar com a maior parte, com todas as mulheres que você puder, compartilhe, porque muitas coisas vão ser construídas em você e outras serão desconstruídas. Talvez você não tenha uma experiência tão positiva na jornada discipular, e nós estamos aqui estaremos trazendo mulheres que têm uma jornada muito vitoriosa, muito vencedora nessa área da caminhada, né, discipular. Então, hoje eu estou aqui com a pastora Camila Freitas, minha amiga. Que alegria! Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Obrigada, feliz em estar aqui. Esse tema, então, que é um tema que a gente respira, né? A gente está sempre cuidando de alguém, e que privilégio é ser uma mãe espiritual de alguém, e que privilégio é ter uma mãe espiritual, né, amiga? É verdade, é verdade. E aí eu já vou fazer assim a primeira pergunta para você. Toda mulher precisa de uma mãe espiritual? Por quê? Com certeza. Por quê? Porque eu acho que toda mulher precisa do olhar de alguém de fora, de um olhar de amor, de cuidado e de proteção. Então, a mãe espiritual, ela faz isso. Eu comparo a uma maternidade normal, né? Qual é o meu olhar sobre os meus filhos? Eu vejo antes do perigo acontecer, porque eu estou observando ele de longe. Então, eu vejo quando ele não pode ir ao filho aqui, pode ser perigoso. Se ele decidir, ele vai decidir, mas eu vou avisá-lo. E eu cuido, né? Eu tenho um cuidado com os meus filhos. E eu tenho a proteção. Quando a gente tem uma mãe espiritual, ela olha diferente do nosso olhar. Ela consegue olhar numa outra perspectiva. E como é importante você ter alguém que olhe numa outra perspectiva na sua vida e consiga te avisar, consiga te ensinar. E é importante aqui a gente falar, minha amiga, que não é sobre um abuso, né? Não é sobre um abuso. É sobre alguém que te ame, que te alerte, que cuide de você, que ore por você. Alguém que vai pegar na sua mão e vai falar assim: vem por aqui, filha, aqui eu já passei por esse caminho aqui é seguro, deixa eu te mostrar. Mas se você não quiser, tudo bem. Tem muitas pessoas que têm medo, né, de entrar nessa jornada justamente pelos abusos. A Lisa Bevere fala sobre isso no livro. Ela fala sobre lacunas que nós temos na nossa vida que precisam ser preenchidas para que a gente rompa em áreas que são áreas que têm impedido um crescimento, uma mudança de nível, né, uma próxima estação. Porque a gente tende à autossabotagem. É verdade. A gente tende a passar por cima de áreas que a gente não gosta de tocar porque talvez doa. É verdade. Né? Em muitas áreas que são sensíveis, geram dor, a mãe espiritual ela vai olhar e ela vai receber do céu uma sabedoria para preencher justamente aquela lacuna. Você vive isso? Qual é a sua experiência nessa jornada discipular? Eu já tive algumas mães espirituais, né? Algumas intencionais, como a gente estava conversando um pouquinho antes, e outras não intencionais. Já tive experiências positivas, mas também tive experiências negativas, né? Algo que me ajudou muito hoje na minha discipuladora, que é a pastora Bianca. A pastora Bianca sempre conversa comigo sobre romper. Maria tá até aí, a Isabel tá até aí entre nós hoje.
minha filha aí participando. Mas eu tive uma experiência muito positiva com a minha discipuladora de hoje, que ela me ensinou a romper em algumas coisas, sabe, Vanessa? Eu ainda tinha muita timidez, muito medo, muito fechada. E nos nossos discipulados ela sempre fala, você tem que fazer isso. Vai por aquele caminho. Não, olha, segue isso. Peraí, pega dessa parte aqui eu resolvo. E ela pega o telefone, ela resolve. Ela, assim, ela tá com os olhos focados em mim naquele momento. E é tão gostoso sentir isso, sabe? É tão positivo você ver que tem alguém que te ama e quer o teu melhor e quer te ajudar a crescer. Então, na jornada discipular, a gente não pode ter dúvida do amor do discipulador por nós, né? Não pode, amiga, não pode. Porque talvez o medo seja gerado até pela dúvida que a gente tem acerca do que o outro pensa a nosso respeito. E a gente tem que tomar muito cuidado como mães espirituais para a gente não entender que nós somos os donos deles, né? Nós não estamos ali para obrigá-los. Nós estamos para orientar. Mas quem escolhe é ele. Quem escolhe é a pessoa. E eu já tive uma experiência ruim também, né? Que na verdade, foi criada uma codependência, né? Tudo que eu fazia, eu precisava falar. Tudo. Eu precisava comunicar se eu podia ir, se eu não podia ir. E quando eu começava a não querer falar, eu era castigada de alguma forma. Com um sumiço, com não me escolhendo para algumas coisas. Então, já sofri essa parte. E como você superou isso? De verdade, com o Senhor. Foi o ano que eu mais me aprofundei na palavra de Deus, e eu não esqueço disso. Foi quando eu fui pro meu quarto chorar com Deus, e a Bíblia me alimentava todos os dias. Todos os dias. E depois eu aprendi que eu precisava contar isso para alguém, né? Eu tive que passar por esse processo, mas eu demorei. Mas eu vou te falar, a palavra de Deus me alimentou demais e me orientou a isso. Né? Mas você não desistiu da jornada discipular, você não desistiu de caminhar com alguém. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente entra nesse lugar, e não sai mais, não quer mais ninguém, né? E não quer mais ninguém. Então o trauma gera para você uma repulsa, você não quer mais entrar nessa jornada, que nós entendemos que é uma jornada abençoadora, importante, que vai evitar muitos erros, né, ao longo do caminho, porque uma mulher que está já adiantada no processo, que já passou por estradas que a gente não passou, vai ajudar a gente a evitar caminhos errados. É muito importante. O olhar dela sobre nós, o olhar de amor é tão importante, porque ela vai ver, inclusive, aquilo que está errado em nós e a gente não enxerga, sabe? Consegue falar, olha só, aqui você está sendo dura demais. Ó, aqui você está sendo egoísta. E às vezes dói, né? Mas é tão importante você ter um Natan, né? Que chega para você e fala assim, olha, essa pessoa que está errando é você. Né? E a gente é capaz de se arrepender e começar um novo caminho. Mas dói demais um abuso de discipulado. Dói. Geram marcas em nós, sabe, Vanessa? E eu sei que eu consegui romper nisso com o Senhor, depois quando eu fui tratando isso. E hoje eu dou graças a Deus que eu não me mantive naquele lugar da caverna, fechada, que não queria mais ninguém, frustrada, cheia de marcas. O Senhor me curou e, de certa forma, foi positivo, porque hoje eu sei não ser uma abusadora, sabe? Hoje eu sei o que uma mãe espiritual faz. E se eu tivesse ficado naquele lugar, eu deixava de viver o que eu vivo hoje com a Bianca. Que como é importante. E sabe uma coisa importante, minha amiga? Essa troca de mãe espiritual, de filho espiritual, acontece dos dois lados. É uma troca sempre. Por exemplo, a pastora Camila Miguel, eu sou discipuladora da pastora Camila Miguel. Como a pastora Camila Miguel me ajuda? Mulher de Deus. Como ela me ajuda? Esse negócio que eu sou devagar demais. Não, gente, a melancólica quer pensar em tudo, né, amiga? Não, deixa eu fazer os cálculos, deixa eu fazer isso, aquilo. Ela me empurra. Eu quero planejar. Quando eu planejo cansada, eu não quero fazer, né? Chega nesse assunto. Ela, não, vamos lá, você tem que ir, Camila. Vive, vamos lá, tá na hora. Como me ajuda? Como é importante caminhar com alguém. Como é importante ter essa relação, né? Porque o reino de Deus é assim. Como é importante ter essa relação. E uma relação saudável é diferente, né, dessa experiência que a gente tem, que muitas pessoas têm, muitas mulheres têm. Eu também tive uma experiência muito desafiadora. Aliás, eu já caminho algumas décadas nessa jornada discipular. Eu já tive experiências ruins, mas elas realmente não me impediram de avançar e de acreditar. Eu acredito no discipulado porque eu realmente sou fruto de um investimento de alguém, sabe? Da promoção de alguém, porque o discipulado para mim é promotor. O discipulado, ele te lança onde você
não acredita que tem condição de chegar. E eu cheguei em muitos lugares fruto do discipulado. Que alguém fez isso por você. Alguém fez isso por mim. E essa coisa da promoção, amiga, é tão importante, porque você só consegue ser uma mãe espiritual verdadeiramente se você tiver a sua identidade bem estabelecida. Sabe por quê? A gente não consegue promover ninguém se a gente não tiver uma identidade estabelecida. E isso a gente precisa verificar. Como é que você tá? Você tá bem consigo mesma? Tá feliz consigo mesma? Porque se você estiver plena, você vai conseguir fazer os outros voarem. Senão você vai ser aquela que corta. Corta as asas. Você já viu isso? Muito. Nossa. Eu já vivi isso. Né? Então, como você disse, as experiências negativas habilitam a gente a não reproduzir, sabe, aquilo que um dia fizeram conosco, né? Verdade. Isso é uma ajuda. Agora também tem um outro lado, né? Como discipular alguém que não deseja ser discipulado ou que não aceita conselhos, que não aceita correção, confrontos. Como fazer isso? É desafiador e acontece muito, né? Mas eu aprendi que a gente precisa fazer a nossa parte. Uma dica que eu sempre dou para as meninas, me perguntam isso, né? Pastora, eu tô discipulando, mas olha, fulana acha que sabe de tudo. Eu dou um conselho, não, mas isso eu já sei. Não, mas isso eu já sei, mas isso eu já sei. Aí o que eu falo? Eu falo assim, olha só, você já tentou ganhar o coração dela antes? Vamos mudar a estratégia agora? Tenta ganhar o coração dela. Tenta ganhar de alguma forma, com amor, com carinho. Mostra que você se importa com alguns gestos. Qual é a linguagem do amor dela? Porque essa é uma dica boa. A gente tem que exortar mesmo. Linguagem do amor, conhecer a linguagem do amor da sua filha espiritual, da sua discípula. E faça algo com que ela se sinta amada. Aí, você ganhou o coração dela, tem uma boa oportunidade dela aceitar a sua exortação. Só que às vezes, a gente, sem demonstrar amor, a gente já quer chegar rasgando, falando, acontecendo. Mostra que ama. E depois se posiciona, porque a gente não pode ser omisso também, né? Quais são as filhas que mais crescem nessa caminhada? Você tem muitas filhas, né? Quais são as filhas que mais crescem? O que elas têm diferente das outras? Elas aceitam a exortação. Não tem jeito. São filhas que entendem que são amadas. E quando a gente fala uma palavra dura, verdadeira, mas dura, elas absorvem aquilo. Não é que no momento ela vai falar, ai, tá bom, tô muito bem. Tudo bem, você vai administrar o que você recebeu, mas ela administra bem. Ela recebe aquilo, ela transforma e ela tenta fazer diferente. É impressionante quando elas têm ouvido para ouvir, que é muito difícil, porque todo mundo quer falar hoje, todo mundo quer dar um conselho, todo mundo quer dar uma aula, todo mundo sabe muito de alguma coisa. Todo mundo sabe tudo, né? A gente tem conselhos o tempo inteiro, a gente abre a rede social, a gente se depara com tantos conselhos, tantas chaves, tantos segredos, que elas acham, então eu não preciso ouvir mais ninguém, eu já sei tudo, já tenho conhecimento de tudo. E muitas vezes elas tomam para si lições que foi dada por alguém que não as conhece, em um outro contexto. Isso é tão perigoso, isso é tão difícil. Eu postei esses dias falando que nós deveríamos nos sentir mais amadas quando somos disciplinadas do que quando somos elogiadas. Olha aí. Mas a gente tende a amar mais, né? O elogio do que a disciplina, do que o confronto. Mas realmente não existe crescimento sem confronto. E nem amor verdadeiro sem confronto. Amor. Porque quem ama confronta. Ama quem ama disciplina, quem ama confronto. Exatamente, porque eu quero vê-la crescer. Senão eu vou passar a mão na cabeça dela e vou deixar ela naquela fase medíocre da vida para sempre. E você falou aí da internet, né? Hoje tantas mulheres sendo discipuladas e cuidadas por pastoras de internet. Pastoras que não têm pastores. Pastoras que não se submetem à autoridade espiritual. Nós estamos realmente num tempo de desconstrução de uma ferramenta tão importante que é a maternidade espiritual. E como eu disse, eu acredito nisso porque eu vivo isso. Hoje estou aqui na condição não de mãe espiritual, mas de filha também espiritual. Nós começamos a nossa jornada, não tem muitos anos, né, de maternidade espiritual, mas temos desfrutado de tempos tão preciosos e necessários. Mas eu sei que se hoje eu consigo olhar para você e admirar a sua história, porque você tem uma história com discipulado. É verdade. Você se submete a alguém, né? É verdade. É difícil pastorear quem não é ovelha. Quem não é pastoreado, quem não é pastoreado. Isso aí. Então a gente precisa ter tanto cuidado. Tem algum conselho que você daria a essas mulheres que estão ouvindo a gente sobre essa questão que agora é tão popular, né? Todo mundo quer ouvir aquela pessoa que admira na internet, mas não conhece o fruto, não conhece sua essência, não conhece sua história, não conhece suas raízes, né? E o perigo que isso é. Eu acho lindo, amiga, da nossa relação, que eu vejo, antes de eu falar, é que a gente tem Jesus no centro, sabe?
A nossa relação não é feita para você se tornar uma Camila, né? Não. Não é. É pra gente se tornar Jesus. Então, acho que o grande segredo da mãe espiritual, do discipulado... É esse, né? É esse. É a gente não tornar discípulo da gente, mas discípulo de Cristo. Isso. E essa é a mentalidade que nós precisamos ter. Porque dessa forma, até os meus erros ministram, sabe? Dessa forma, até os meus erros são uma forma de você falar, caramba, isso aí então eu não vou fazer mesmo não, porque não deu certo pra ela, deixa eu ver como Jesus faria, né? Jesus é o centro. Eu não sou o centro, você não é o centro. Jesus é o centro. Se eu tiver um discipulado no qual eu ajudo a minha filha a se tornar mais parecida com Jesus, aquilo aí vai render. Um dia eu falei isso para uma filha espiritual minha. Eu disse, olha, se eu te ajudar a ir para o teu quarto, para o teu lugar secreto, meu discipulado está dando certo, é eficaz com você. Mas se isso não acontecer, se você ficar dependente sempre dos meus conselhos, sempre da minha palavra, eu não estou no caminho certo, né? Não é de fazer discípula de mim mesma, mas fazer discípula do Senhor. Esse deve ser o nosso alvo e acho que esse é o caminho. Por isso que com a gente dá certo, né? Isso não significa que também, gente, eu sou algumas vezes, né, exortada. Eu lembro da primeira vez que você olhou para mim, acho que eu fiz alguma coisa, eu não me lembro bem o que foi. E você me perguntou assim, por que você fez aquilo? E eu achei aquilo incrível, porque muitas vezes a gente faz a gente conceitua a pessoa segundo a atitude que aquela pessoa teve. É verdade. E você me perguntou, você me fez uma pergunta. Eu não entendi por que você fez aquilo. Se eu tinha falado para você que eu gostaria de... Acho que era para um lugar que você gostaria de ir. Uhum. E eu fui e não falei com você, não te chamei. E aquela pergunta para mim me demonstrou o seu amor, o seu cuidado. E também a sua disposição em me ouvir. Sim, com certeza. E você ouviu e a gente... resolveu. E a gente tá aí. E isso fortaleceu a nossa caminhada. Porque trabalha na verdade, né, amiga? Isso. A gente não finge ser alguém, a gente não veste uma máscara. Espera que eu vou encontrar a Camila, deixa eu botar aqui uma máscara de quem eu tenho que ser com ela. É tão leve você viver isso, essa relação de discipular, trabalhar na verdade, nos seus erros, nos seus acertos, nos meus erros, nos meus acertos, e buscar Cristo junto, né? Perde muito quem não vive isso. Às vezes a gente fica com tanto medo, né, de viver um abuso, que a gente já prefere deixar essa área do evangelho lá pro outro lado. Mas... Ou criticar, ou dizer assim, não, eu não acredito nisso, todo mundo abusa, todo mundo é um abusador, todo mundo busca seus próprios interesses. Então, tá aqui para vocês, né? Mulheres que foram realmente cuidadas, amadas, discipuladas, encorajadas. E o quanto que isso produziu na gente algo que levou a gente para níveis maiores, mais profundos, né? Em Cristo Jesus. E eu tenho profunda alegria de não ter desistido quando eu tive uma experiência negativa. É isso. As nossas experiências negativas não devem, né, nos fazer desistir daquilo que é poderoso, daquilo que é... Que o Senhor está. Que o Senhor está. É isso. Eu creio que a bênção, muitas bênçãos que eu recebi passaram pelas minhas discipuladoras. Amém. E eu vi isso. Né? Eu vi como que elas foram como que elas foram realmente uma ponte para que as bênçãos chegassem. É claro que tem muitas que chegam sem passar por elas, mas tem outras específicas, em áreas específicas da nossa vida, que vai passar por alguém. Tem outro grande desafio do discipulado, é quando a discípula só quer ser discipulada por alguém influente ou por alguém que tem o PR na frente. Como que a gente lida com isso, né? E quais são os impactos disso na nossa jornada? É verdade, né? Isso revela tanta coisa, porque a gente precisa aprender a amar o simples, a se submeter. O pastor Josué fala sempre sobre isso, né? Gente, não espera que tenha um título de PR na frente para você ter um discipulador. Tem pessoas tão humildes, sem título nenhum, mas que têm tanto a te ensinar. E isso é tão verdade, né? Sobre a história de vida daquela pessoa, sobre o quanto ela ama Jesus, é sobre isso. Se tem algo que você pode observar numa discipuladora, é
como ela trata a família dela, as responsabilidades que ela tem dentro da igreja de Cristo, porque nós confiamos de responsabilidades àqueles que amam verdadeiramente o Senhor e têm um caráter tratado, né? Então, acho que esse é o tipo de coisa que deve ser observado, não um título, né? Não uma popularidade, porque você está atrás de quê? Pois é, normalmente quem quer o título nem quer fazer o discipulado, se submeter Isso é muito ao verdade. discipulado, não é verdade? É verdade. Eu já tive uma discípula que fazia questão de ser discipulada por mim, e eu estava perto da consagração pastoral, né? E eu lembro que eu tinha vários discipulados com ela, eu falava, eu orientava, ela chorava, falando, nossa, é verdade, eu vou viver isso e tal. Mas eu sabia que ela não vivia absolutamente nada do que eu falava. E não é assim, ela não seguia a minha orientação, não, ela vivia em pecado. E ela escondia aquilo. E eu exortava ela e ela escondia e ela negava, só que eu sabia pelo marido dela. Tudo bem. Eu sabia pelo marido dela o que ela estava vivendo. E ela procurava você? Nina, para o discipulado? Ela não me procurava. Eu a procurava e ela falava, nossa, estava morrendo de saudade e tal. Aí começava a falar das bênçãos da vida dela, de como ela era maravilhosa, tudo que ela via era maravilhoso. E eu começava a confrontar com o pecado e ela, não. Até que chegaram as provas. Mas antes eu falei assim, eu não vou falar com ela agora. Eu não vou mostrar isso para ela agora, eu vou orar. E eu botei meu joelho no chão porque eu fui orientada a fazer isso na época pela minha discipuladora. Ela falou assim, não, você não vai confrontá-la agora. Primeiro você vai botar o seu joelho no chão e você vai pedir o coração dela. Vai pedir o coração dela, porque talvez ela não ache em você um lugar de confiança, que é um outro ponto importante. A gente precisa ser um lugar de confiança para as pessoas. Nós somos. As pessoas olham para você e conseguem confessar pecado? Ou não? Ou você é alguém que fala demais, que fala dos outros? Como é que você se comporta, né? Mas eu botei meu joelho no chão, orei e falei, Senhor, me dá o coração dela. Eu quero que ela viva o discipulado de verdade. Por favor, chorei. No dia seguinte eu fui diante dela e fui pedir perdão. Eu cheguei para ela e pedi perdão. Falei assim, você me perdoa? Ela, por quê? Porque eu acho que eu não sou um lugar de confiança para você. Eu acho que você olhou para mim e você não vê um lugar onde você possa confessar seus pecados. Porque, olha, eu tenho isso aqui, e você não me falou, e você não quis, e a gente conversou tantas vezes, mas eu acho que fui eu. Aí ela olhou para mim, ela falou assim, não, tudo bem. Eu falei, vamos recomeçar. Aí ela, não, vamos recomeçar. Tá bom? Oramos, choramos. Aí na outra semana fomos pro discipulado, e eu tinha mais notícias dela. E ela não confessou. E ela não mudou. A história podia ter sido linda. Diferente. Poderia ter um final completamente diferente, né? De recomeço. De uma história bem sucedida. Podia ter sido lindo. Mas ela decidiu que não queria mais. Por que eu tô falando isso, amiga? Porque eu olho pra trás e eu vejo que eu tentei de tudo. Isso é importante. Isso é o amor. Não é o amor que sente, é o amor que faz. Eu tentei de tudo. Eu me humilhei. Eu fui diante do Senhor. Eu jejuei por ela. Eu fiz de tudo que eu podia. Porque eu quero ter a consciência tranquila de que eu tentei junto com o Senhor. Não era sobre o que eu sentia, não era sobre o que eu queria, não era sobre a raiva que eu sentia. Não, eu deixei tudo de lado. Porque eu amo a Jesus e eu sei que Jesus ama ela. Sabe? É isso que a gente precisa tentar ver. E ela desistiu do discipulado. Ela desistiu. E depois, no final das contas, ela foi para uma outra religião, amiga. Hoje ela está no Candomblé. Meu Deus. No final das contas, ela nunca foi convertida. Acho que ela nunca conheceu Jesus, sabe? Mas eu sei que eu fiz de tudo que eu podia. E o joio cresce junto com o trigo, né? Cresce. Então, às vezes a gente não pode tirar o joio do trigo, porque os dois vão morrer se a gente fizer isso. É isso. No tempo certo, eles vão... O Senhor mostra. Isso aí. Separar, e ela separou. Isso aí. Né? Mas a gente consegue olhar para trás e ver que a nossa parte foi feita. Eu fiz o que o Senhor me pediu. Eu guardei minha raiva, eu guardei o meu julgamento, eu guardei tudo. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu confrontei o que eu tinha que confrontar e eu amei. Além do que a minha carne me deixava amar. Foi pelo Espírito mesmo. Eu amei o que eu podia amar. Então ela queria só o status de dizer, eu estou sendo discipulada pela pastora Camila Freitas. É isso. E isso era o suficiente para ela. Mas isso não transforma. Não. Isso não muda a vida, não muda a realidade. Não te leva para o propósito. Não. E que triste, né, final. Que triste final, né? A gente pode... seu final pode ser diferente. Você que teve uma experiência ruim, ou talvez você busque na sua discipuladora, na sua mãe espiritual, algo que vai te fazer
chegar em algum lugar que você deseja. Mas o discipulado não é isso. O discipulado é vida na vida, né? Eu sempre digo assim, o discipulado não é um dia na semana que a gente se encontra para falar dos nossos problemas, para ter um tempo de terapia espiritual. Não é isso. Onde que acontece o discipulado? O discipulado é o quê? É um encontro semanal? O discipulado é uma prestação de contas? O discipulado é o quê? A gente poderia falar sobre isso, não né? Não é, gente? O discipulado é vida na vida. Eu e Vanessa, a gente não consegue se encontrar sempre como gostaríamos, né? Mas a gente sabe que todos os dias tem um orando pela outra. A gente sabe que eu vejo alguma coisa, eu lembro dela, amiga, lembrei de você, olha isso aqui. A gente vive junto, não estando junto, mas a gente vive junto. Até no mundo espiritual, né? Nas nossas orações. Quando a gente se conecta. A gente se conecta. E quando dá alguma coisa... É isso que eu ia falar. Quando o bicho pega de alguma forma, a gente sabe que tem uma outra. A gente pega o nosso telefone, minha amiga, preciso falar com você. Isso é tão importante, mas só vive isso quem tem essa conexão. Quem ama Jesus primeiro. Quem coloca Jesus no centro dessa relação. Quem confia, né? Quem acredita que realmente é o Senhor que está estabelecendo uma conexão, uma aliança. Eu acredito que o discipulado seja uma aliança. É, né? Uma aliança, com certeza. Que a gente estabelece e aquela aliança faz com que a gente se sinta segura. Faz com que a gente tenha um lugar confiável, sabe? Para falar das nossas dores, para falar dos pecados, dos muros baixos, das deficiências que a gente tem, das lacunas, como Lisa Bevere fala muito no livro, das lacunas que a gente tem. Quantas vulnerabilidades eu exponho para você em discipulado? Para tirar dúvidas, né? Uhum. Quantas dúvidas eu tenho, às vezes até acerca de atitudes que tomo ou de decisões que tomo, e é tão bom poder ouvir alguém que acredita, que ama você, que tem compromisso com o seu propósito. É isso. Eu acredito que isso é discipulado. Discipulado é você realmente ter um compromisso com o propósito da outra. Eu acredito que você tenha compromisso com o meu propósito. Por isso que todos os seus conselhos, direções tem a ver com aquilo que vai me fazer avançar. É olhar além do seu próprio umbigo, né, amiga? Você olhar para o outro. É olhar para a Vanessa, o propósito da Vanessa, o que Deus tem na vida da Vanessa e ajudá-la a chegar nesse lugar, a chegar nesse estado de espírito com o Senhor, sabe? Que é o evangelho, né? É amar o Senhor e ao seu próximo. Então, o discipulado é viver isso. Eu lembro que houve um tempo, né, numa estação da minha vida, que eu entendi tanto. Foi quando eu comecei a minha jornada de discipulado intencional. Eu comecei a entender o que era discipulado, a importância do discipulado, e acreditar que aquilo poderia ser realmente disruptivo para mim, poderia ser algo que pudesse me levar a um outro nível. Eu estava vivendo o tempo da doença, eu tinha acabado de receber o diagnóstico do câncer, e eu dizia, eu preciso, sabe? Eu preciso do discipulado. E eu falei com meu pastor, eu preciso do discipulado. Que legal, né? Você não se isolou, né, amiga? Eu não me isolei. Eu não esperei alguém perceber o que eu estava sentindo. Que legal isso. Ou o que eu estava vivendo. Eu pedi socorro, eu estendi as mãos, por favor. Olha, é isso. Me socorre. E eu pedi inúmeras vezes. Não foi uma, não foram duas, foram inúmeras vezes, até que ele estabeleceu alguém. E essa mulher foi importante naquela estação da minha vida. Quanto que ela me ajudou a enxergar o que eu não estava enxergando, sabe? Ver mais adiante. Eu estava querendo só a cura. Ela me dizia, você vai ser uma avivalista. Olha só, Senhor. Me fazendo enxergar. Que visão, né? Que tava uma visão. E eu acredito que o discipulado é isso. É tirar você do foco do teu problema e te levar para o foco do teu propósito. Né? E foi isso que ela fez comigo. Eu aprendi aquilo. Por isso que eu acredito muito que essa jornada discipular, quando existe um desejo, uma necessidade, uma sede. Por isso que Jesus fala assim, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. E eu lembro que essa mãe espiritual, ela tinha outras filhas. Uhum. Mas que não desfrutava do mesmo que eu desfrutava. Olha só. E também não tinha os mesmos resultados que eu tinha. Uhum. Por quê? Porque a diferença não é a mãe. A diferença é a sede que a gente tem, sabe? E o quanto que a gente acredita naquilo.
quanto que a gente busca aquilo de verdade. Eu buscava o discipulado toda semana, eu buscava ter uma relação não de um dia, não de um momento, mas uma relação de uma vida, de troca. E aquilo foi tão relevante para mim. A partir daquela experiência, eu comecei a desenvolver um discipulado intencional, realmente produtivo, eficaz, sabe? Que gerou vida e muita transformação em mim. Muito crescimento em mim. Porque Jesus falou isso para a gente, né? Que nós deveríamos fazer discípulos, e fazer discípulo é transformar homens naturais em homens espirituais. E eu percebi que aquele discipulado me transformou em alguém com a mentalidade de Cristo. Olha que coisa linda. Me transformou em alguém com a mentalidade de Cristo, não somente para mim, mas me fez olhar para o outro, também com a mentalidade. E hoje uma das minhas orações para as minhas discípulas é essa: Senhor, me ajude a enxergar o que o Senhor enxerga para elas. Me ajude a ver o seu propósito para elas. Como a gente ora pelos nossos filhos. Como oramos pelos filhos. Né? Isso. Senhor, deixa eu ver qual é o propósito pro Pietro, qual é o propósito do Noah. Porque mãe é o quê? A gente é auxiliadora do Senhor, né? E quando a gente fala em mães espirituais, é isso. Nós somos auxiliadoras do Senhor para a vida daquela pessoa. Porque o Senhor já sabe o que Ele quer para ela. Então a gente tem que orar: Senhor, o que o Senhor quer? Como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para ela viver tudo aquilo que o Senhor reservou para ela, né? Que é completamente fora o egoísmo, porque a gente está tão preocupada: Senhor, e a minha vida? O que eu vou fazer para mim? O meu propósito. O que eu vou fazer para o Senhor? Né? E é tão bom quando a gente vê alguém chegando a um lugar que foi exatamente a sua mão que conduziu. É lindo, é o evangelho, né, amiga? É o evangelho, porque só a Igreja de Cristo produz isso. Me diz aonde no mundo você vai conseguir alguém que vai sentar com você para te ouvir, para te auxiliar. Só se você pagar. Você vai pagar, não sei, uma terapeuta que não vai ter Jesus. Que é o que muita gente faz, né? Quer na terapia e acha que vai resolver os problemas na terapia, vai resolver a vida na terapia. É muito bom terapia, né, amiga? Eu sou a favor, eu concordo com terapia. Mas é diferente do que é discipulado. É diferente. Não é? É diferente. Discipulado aponta para o seu propósito, aponta para o seu destino profético. Então, eu quero muito que você, a partir de tudo isso que a gente conversou aqui, possa entender discipulado de maneira diferente. Ver o discipulado, ter sede para viver essas experiências. Experiências que vão conduzir você a um outro nível espiritual. Sabe, discipulado não é uma busca por alguém que possa ouvir só os seus dilemas, as suas dores. Discipulado é uma busca de crescimento, de avanço. Discipulado é uma busca de se conectar com aquilo que o céu tem para você. Você acredita nisso? Então busque uma mãe espiritual. Talvez você até tenha, mas esteja desprezando, que é uma outra questão que acontece muito, né? Quantas mulheres desprezam? Não, até aqui eu quero. Se isso for me beneficiar, então eu quero ter o discipulado. Bem. Se for para a minha promoção, se for... Agora, se for me exortar para me tirar da minha zona de conforto, naquilo que eu já estabeleci como que eu quero, aí eu não quero, não. Aí, sinto muito. Isso aí não é reino de Deus, não. Isso aí é seu reino. É o teu reinozinho aí. Porque o de Deus a gente sai da área de conforto. O de Deus a gente se move. Eu lembrei agora de Catarina Azel, amiga. Era uma mulher que ficou conhecida como mãe dos reformadores. Olha que legal. Ela e o marido dela brigavam na casa deles, os reformadores que eram perseguidos. Então ela ficou conhecida como mãe dos reformadores. Mas ela não parou aí. Ela discipulava as esposas dos reformadores. Ela escrevia cartas dizendo para essas mulheres: não desistam. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos, seu marido está aqui, mas não desista, permaneça firme. O discipulado é isso. É ajudar a não desistir. Mãe dos reformadores, você não quer ser conhecida como mãe de grandes mulheres de Deus? Meu Deus. Meu Deus do céu, porque você ajudou alguém a não desistir. Porque você pegou na mão de alguém e falou: eu sei que tá difícil, mas deixa eu te ajudar. Eu carrego com você. Deixa eu te apontar Jesus, que Ele vai te ajudar. Vem aqui. Quais mulheres você pode hoje pegar e falar: deixa eu te ajudar a não desistir, deixa eu pegar na tua mão. Isso é uma mãe espiritual. Não é? Às vezes a gente acha que a gente está tão cansada para solucionar os nossos próprios problemas que a gente não se permite, né, ser esse instrumento na vida de alguém. Quando a gente não tem, quando a gente poderia estar muito mais feliz, muito mais satisfeita, muito mais plena ajudando alguém. Porque aquilo que a gente faz
para o outro traz mais satisfação do que aquilo que a gente faz pra gente. Com certeza. Né? Com Acho que esse é um certeza. segredo. É melhor dar do que receber, não é? É uma das bíblico. pérolas, né, É do pérola. Evangelho. É pérola. Gente, que delícia. Olha, nós estamos agora finalizando esse tempo. Muito obrigada, pastora Prazer estar aqui, minha amiga. Camila, minha amiga, discipuladora. Que tempo precioso com você. Eu me inspiro em você. Vejo que você é uma excelente mãe natural e uma grande mãe espiritual. Amém. Num outro episódio estaremos aqui com uma outra filha espiritual sua que vai poder também falar, compartilhar Gente, não perde. com você, com a gente, né, sobre essa maternidade espiritual e quanto que isso foi importante para ela. A pastora Camila Miguel vai estar aqui com a gente em um dos episódios, então não perca. Eu quero agradecer você que esteve conosco até agora. Quero pedir você, compartilhe esse podcast com o máximo de mulheres que você puder, que você possa ser um instrumento de bênção, de vida, na vida de outra mulher. Sabe, eu acredito que a gente está vivendo um tempo que a gente precisa estender a mão para alguém. A gente precisa olhar para alguém. A gente precisa ajudar alguém a ter a mentalidade de Cristo. E quem sabe você enviando esse podcast para alguém, esse link, vai ajudar uma mulher a sair do lugar de paralisia, de medo, de frustração, de decepção e entrar num lugar realmente de propósito, de vida e vida abundante, que é a vida que o Senhor Jesus prometeu para nós. Eu quero agradecer também a Space Bee, ao Mateus, ao Ramon, que esteve aqui conosco. Obrigada por nos conceder esse espaço para esse podcast tão abençoador. E eu sei que o Senhor abençoará vocês e multiplicará em vocês o que vocês repartiram conosco nesses dias e repartirá ainda durante os outros episódios que virão. Então, Deus te abençoe e até o próximo episódio.